o legado. Eu creio que durante esses dias já foi definido, já foi rebuscado o sentido da palavra legado. Mas o tema de vocês, nós temos um legado. Escute bem agora. A minha pregação esta noite ela é diferente, porque o Senhor me levou para um campo muito espiritual no que eu vou falar aqui esta noite. Quando nós falamos de legado, essa palavra ela tem dois sentidos. Dentro do campo jurídico, pode carregar o peso de herança. E se vocês analisarem, a palavra herança, ela está dentro de uma conotação jurídica que os filhos têm direito, se o pai morrer, a mãe, os filhos têm direito àquela herança, independentemente se o filho foi bom ou se foi ruim. A palavra legado não é uma herança. Eu posso, ou você pode, ou alguém pode ter um amigo e ele pode fazer um escrito dizendo: um carro que eu tenho de apreciação, eu quero deixar para um amigo meu que eu gosto muito. Ali é um legado. Ele não está dando a herança, porque ele não pode dar a herança para um amigo. A herança pertence à família. Mas o legado pode ser um objeto que ele dá a alguém. E quando nós falamos sobre legado como dado ou se dá algo para alguém, é a vontade da própria pessoa. A herança, ela difere do legado nesse particular. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos também na Bíblia dois tipos de legado. Nós temos o legado material e nós temos o legado espiritual. Digam comigo: legado material e espiritual. Legado material, olhem para cá. Legado material, Gênesis 13:2. E ia Abraão crescendo em gado, em ouro e em prata. Abraão estava adquirindo bens. Quando você lê capítulo 25, verso 5, a Bíblia diz assim: e deu tudo o que tinha Abraão para Isaque. O que foi que Abraão deu para Isaque? Gado. O que foi que Abraão deu para Isaque? Ouro. O que foi que Abraão deu para Isaque? Prata. Só que tem uma coisa: Abraão deu uma herança que pode ser vista aqui como um legado para Isaque. Mas Abraão também tinha uma vida espiritual. E quando Abraão morre, entra em cena Isaque. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 26, verso 12, está escrito assim, na palavra de Deus: e naquele ano, ou naquela terra, ele semeou e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor era com ele. Escutem bem: Abraão deixou gado, deixou prata, deixou ouro e deu tudo para Isaque. Mas Isaque não recebeu só ouro, prata e gado do seu pai. Isaque recebeu uma comunhão e uma intimidade com Deus, porque ele via isso no seu pai. Tem uma coisa que nunca o gado, ou o dinheiro, ou o ouro, ou a prata vai te dar: respeito em um local, autoridade em um local. Porque demônio não respeita ouro, demônio não respeita prata, demônio não respeita gado,
mas demônio respeita quem tem intimidade com Deus. Veja que aqui nós temos dois legados, um legado espiritual e o outro material. Mas deixa eu dizer uma coisa, Eclesiastes 1:4, geração vai e geração vem, e tudo permanece como está. A grande questão é que quando Salomão diz geração vai, e quando ele diz geração vem, parece que não há mudança, parece que não há impacto, parece que as pessoas passam pela vida e não fazem histórias. Mas nós podemos observar que a Bíblia diz que o próprio Isaac fez história aonde ele estava. 41:38 de Gênesis, José fez história aonde ele estava. E quando eu falo de legado, escutem bem para que vocês compreendam. Quando eu falo de legado, eu quero esta noite abordar algo muito importante. A temática de vocês é maravilhosa. Nós temos um legado. Mas a minha pergunta é: por que que tem filho de crente ou tem jovem crente que ainda fica possesso? Por que que tem jovem crente se matando e se suicidando se ele tem um legado dentro dele? Que legado é esse que você tem, que te leva a uma vida de medo, que te leva a uma vida de frustração, que te leva a uma vida de fracasso? Como é que eu digo, eu tenho um legado e a minha vida é me cortar, querer me matar, viver falando mal um do outro, se eu tenho um legado? A questão é, você pode ter um legado, mas talvez não é o legado espiritual legal. E enquanto Deus me dava essa palavra, Ele dizia para eu falar isto esta noite, que nós vamos quebrar legados espirituais amaldiçoados que entraram em tua vida. Sabe por quê? Escutem bem, há legados bons, digam comigo, há legados bons e há legados maus. Eu vou dar dois exemplos na Bíblia de legados diabólicos. Caim. Caim matou o seu próprio irmão. Mas se você ler a Bíblia, era filho de Adão e Eva. Porém, Caim, ele vai se tornar o modelo de toda maldade. E se você pega do Gênesis, a primeira carta de João 3:12, a Bíblia diz: e não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Que legado é esse que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho os dons, mas eu mato meu irmão com a língua, eu mato meu irmão com fofoca, eu mato meu irmão com palavras péssimas. Nós estamos aqui para dizer que o legado de Caim não vai entrar em nós, porque nós temos a presença de Deus. Vamos a um segundo legado maléfico. Queridas jovens, queridos irmãos e irmãs, tem moça que diz assim: olha, eu sou de uma família aonde a maldição hereditária ela entrou, e o meu pai era beberrão, eu sou também. A minha mãe era adúltera, eu sou também. A minha mãe era prostituta, eu sou também. Aí alguém diz: maldição hereditária. Êxodo capítulo 20 verso 5: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração. É esse o texto que eles usam para dizer que tem maldição hereditária. Eu vim aqui te dizer que não é um espírito que o diabo colocou em você, são legados. Você nasceu em um lar que talvez o seu pai, a sua mãe, nunca carregou comunhão com Deus, nunca carregou intimidade com Deus.
Quem sabe você é de uma família que mexe com feitiço, magia negra, obras satânicas, e você foi influenciado no seu lar por essa miséria. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que o filho não levará o pecado do pai, e nem o pai levará o pecado do filho. São escolhas. São escolhas. São escolhas. Agora escutem bem uma coisa. Deixa eu dizer para vocês. Um certo rapaz na África, ele deitou-se em um local e ele disse que estava com muito frio, estava viajando, e ele viu uma coberta, e tinha uma senhora com uma coberta muito grande. Ele deitou-se, pegou aquela coberta e cobriu o corpo dele. Quando foi pela manhã, a senhora olhou para ele e revelou toda a vida dele. Ele era crente. Ele disse: como é que pode o diabo falar tudo da minha vida? E sabe o que ele relata nesse livro dele? Há locais na África em que pela madrugada os pais, para darem legalidade aos demônios nos filhos, vão lá, corta o dedo do filho e chama os espíritos para entrarem nos corpos dos filhos. Aí lá vem maldição, lá vem perturbação, lá vem inquietação. Os pais trazendo ilegalidade diabólica para a casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: o diabo só entra em quem abre a porta do inferno para ele entrar. Mas se você abrir a porta para Jesus entrar, o diabo não tem legalidade na tua vida, porque você já tem um legado. Tem moças que carregam um espírito de prostituição, carregam um espírito de adultério. Tem mulher que vive traindo o marido, e aí ela diz: é uma maldição hereditária. Não, é uma decisão sua. E quando você decide, o diabo entra ali na tua casa e faz morada. Mas eu tenho um recado da Bíblia aqui para vocês em Mateus 12. Se você abrir a porta, o valente da Galileia vai entrar, vai expulsar o diabo. Diga comigo bem forte: eu tenho. Mas grite bem alto: eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Pois se você tem um legado, na tua vida não há mais qualquer legalidade para o diabo entrar e te usar, porque você tem o legado de Deus na sua vida. Quando você lê a palavra de Deus em 2 Timóteo 1:5, Paulo diz: trazendo à memória a tua fé. Olhe para cá: legado. Diga comigo bem forte: legado. Mais forte: legado. Vira aí para o irmão que está ao teu lado e pergunta: o que que a tua avó? Fale para ele, olhe para ele e diga: o que que a tua avó, o que que o teu pai, o que que a tua mãe está te dando lá dentro de casa? Olhe para cá. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:5: trazendo à memória a tua fé não fingida. Timóteo não tinha fé hipócrita. Timóteo não tinha fé negativa. Timóteo não tinha qualquer tipo de fé. Mas olha o que a Bíblia diz: primeiramente habitou na tua avó Lois, e depois na tua mãe Eunice. Agora olha o que Paulo diz: e eu estou certo que ela habitou em ti. Vocês sabem que o legado, ele tem um perigo. Se você recebeu o legado de ouro, se você recebeu o legado de prata, se você recebeu o legado de gado,
não vai ter perigo nenhum. Mas o pior legado é um legado de uma família ilegal. O pior legado é um legado de um pai imoral, de uma mãe imoral, de uma família imoral.